Fala galera, Emílio Mansur aqui, especialista em produtos Microsoft, e eu ajudo pessoas a ser mais produtivas e confiantes com o Microsoft 365, quiçá, né, um profissional de destaque. E eu estou aqui preparando material para a semana, né, organizando aqui os posts, os vídeos, respondendo dúvidas aí do pessoal lá sobre o curso, né, sobre o material do curso, os alunos, e conversando com algumas pessoas, eu percebi uma necessidade. Daí veio a ideia desse vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente, né? Um daqueles vídeos longos, né? Já gravei dois, esse aqui é o terceiro. Recomendo que você assista os dois primeiros. Primeiro eu me apresento, depois eu falo sobre trabalho remoto. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão de trabalho remoto, mas falando também de Microsoft 365, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente me procurando e também o curso ele é muito focado na ferramenta, tá? Em produtos do Microsoft 365. E aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir necessidade de falar um pouco mais sobre a mentalidade que a pessoa tem que ter quando trabalha com uma solução dessa. Tá? Então, eu comecei a rabiscar aqui que seria um esboço de roteiro, tá? Não tô sem teleprompter, estou só com o celular aqui no tripé, mas decidi fazer alguns slides, consegui fazer 15 slides apenas para guiar a minha conversa e não esquecer nada, apesar de que, à medida que eu fui escrevendo, eu vi que esse negócio ia ficar muito grande e eu não queria que passasse aí dos 30, 40 minutos, tá? Que eu acredito que vai ser em torno disso, tá? Tô aqui com 1 minuto de vídeo, já tô aí profetizando que vai ter essa duração, e deve ter mesmo, tá, gente? Porque é um assunto, posso chamar de delicado, mas importante. Acho que a melhor palavra é importante. E vamos lá. Quem me segue hoje, quem está acompanhando meu material, meu conteúdo, as minhas publicações, independente da rede social que eu esteja aparecendo para você, seja LinkedIn, seja Instagram, seja Facebook, o que quer que seja, eu estou muito focado nessas aí, YouTube, até porque eu estou postando muito vídeo. O que está acontecendo, né? Estou falando muito de ferramenta, de produtividade, mas vem aquele momento em que, caramba, pode ser que o usuário fique em dúvida com algumas coisas a serem feitas. Ou, lembrando que eu não falo somente para pessoas de TI, tá? Aqui eu tento falar para pessoas, para trabalhadores do conhecimento. Eu até chamei de Information Workers ou Knowledge Workers. Tentei dar explicação sobre isso, e aqui meu foco é esse. Então, para quem quer entender o que eu estou fazendo aqui, eu estou justamente tentando cumprir aquela frase que eu falei logo no comecinho do vídeo. Eu ajudo pessoas a ser mais produtivas e confiantes com o Microsoft 365. E daí, quem sabe, essas pessoas virão em profissionais de destaque nesse assunto. E aqui eu não falo de pessoas de tecnologia, eu falo de knowledge workers, tá? De trabalhadores do conhecimento, trabalhadores da informação. Se você está meio perdido, é porque você talvez não faça parte desse grupo, ou não seja usuário do Microsoft 365, tudo bem? Se não é, seja bem-vindo, né? Espero que você seja em breve, seja através da sua instituição de ensino, alguma faculdade, algum colégio, ou então lá do seu emprego, e você já está com essa ferramenta na mão, mas será que está sabendo explorar ela? Então, e não é só conhecer a ferramenta. Esse vídeo aqui é para isso, tá? Eu estou chamando aqui de Microsoft 365 trabalho remoto. Vou avançar aqui um slide. Eu faço isso há mais de 20 anos, gente. Eu tenho que colocar um slide de agenda, onde eu digo mais ou menos os assuntos que eu vou comentar. E aqui está, empresa, ferramentas e comunicação. Mas a gente vai, apenas para me guiar e eu tentar, né, não esquecer nada aqui do que eu estou falando. Mas antes de entrar no assunto, o que eu tenho escrito aqui? Para ser um profissional de destaque com o Microsoft 365, devemos ter a mentalidade correta. Remote first, né, que é o remoto primeiro. Muitas vezes o pessoal fica sem saber qual é a melhor decisão, qual é a melhor opção, e aí eu estou tentando ajudar essas pessoas. Para onde eu devo apontar, para onde eu devo ir, qual a direção seguir, tá? Com relação à mentalidade quando você usa ferramentas aí, Microsoft 365, ou então mesmo de nuvem, tá? Então, eu vou ter que falar um pouquinho de história novamente, eu vou ter que falar um pouquinho da minha experiência de trabalho remoto lá de 2006 a 2009. Então, o que tem aqui? Deixa eu primeiro explicar sobre o Remote First. Remote First é um termo que o pessoal usa, que é quando você tem que se preocupar primeiro com quem está remoto, com a experiência de quem está remoto. E a partir daí você guiar a experiência das demais pessoas. Então o foco é em quem está remoto.
Justamente porque o que acontece? O Microsoft 365 não é que ele seja uma ferramenta, um escritório remoto, ele acaba sendo. E aí você fica naquela coisa de como usar melhor a ferramenta. Deixa essa linha de raciocínio do remoto primeiro te guiar. É sobre isso que eu vou falar. Porque o que aconteceu? Em 2006, de novo, né, eu trabalhava para um parceiro Microsoft aqui da região do Nordeste, aqui em Fortaleza, onde eu estou, e eu fazia um trabalho voluntário para uma ONG dos Estados Unidos, chamada CUNYS. Na época, eu fazia o quê? Eu fazia tradução de documentos e entrava em contato com alguns líderes de usuário aqui da região, líderes de grupo de usuário Microsoft. Como eu conhecia muita gente, né, as pessoas lá da comunidade entravam em contato comigo, tu conhece fulano, você pode nos ajudar, ele está precisando de uma ajuda para isso, para aquilo. Eu ia lá intermediava essa comunicação, né, o pessoal lá de lá no inglês, eu aqui no português, a gente ia alinhando isso. Até o momento, eu acho que foi na virada do ano de 2005 para 2006, isso, acho que foi isso, que eu fui para um TechNet e lá houve o convite, né? Você gostaria de trabalhar conosco full time, né? E aí na época eu fiquei meio, pode ser, mas como é que vai ser, né? Eu pensei que eu ia para fora, não, a gente precisa de um representante para o Brasil, na verdade era para América Latina na época, mas o meu espanhol até hoje não é muito bom, né? Meu espanhol passivo, né? Leitura e escuta é bom, mas para me comunicar é complicado. Daí a gente acabou conseguindo uma pessoa, eu acho que ficava em Equador, não me lembro agora. Bem, enfim, só para vocês entenderem o contexto, a Comunis, que era uma ONG com vários patrocinadores, virou um departamento da Microsoft depois, e nós éramos aí pessoas espalhadas pelo mundo, né? 11 pessoas espalhadas em 6, 7 países, e eu estou falando de uma época bem diferente da que nós temos hoje, com tecnologias diferentes. Mas o que valeu a pena foi que a mentalidade criada naquela época me guiou, né, nos anos atuais, e para mim foi muito tranquilo fazer o que o pessoal no Brasil chama de home office, né, que é o trabalhar remoto, né, o trabalhar de casa, o trabalhar remoto, que não existe home office o termo, tá? Não quero ser chato com relação a isso. E como as outras pessoas que também estavam lá no mesmo barco, né, as pessoas que não estavam na sede, porque a Cummins na época tinha uma sede lá em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A minha chefe era uma hondurenha que morava lá, o presidente da empresa, da ONG, ele era americano de lá mesmo, um chefe bem linha dura, mas foi divertido. Veio para o Brasil, foi divertido demais. Então, ele teve uma preocupação de chamar pessoas que conhecessem as ferramentas, pessoas de destaque da comunidade Microsoft no seu país, né? Ele sabia que não ia ter problema técnico, mas ele soube conduzir bem uma parte da mudança cultural de cada um. Então, o primeiro ponto que ele bateu foi sobre o trabalho remoto, a coisa do escritório. Eu acho até que eu anotei alguma coisa sobre isso aqui, deixa eu passar o slide que eu tenho aqui, o escritório. Qual o papel do escritório? E a segunda pergunta é, a empresa precisa de um escritório? Né, ele fez a gente entender, as pessoas que estavam trabalhando remoto, que uma empresa, para ter sucesso, ela não precisa ter em si um escritório. Tá? O escritório, ele não é a empresa, tá? Ele não é um requisito, ele não é um sinal de comprometimento. Eu poderia trabalhar de casa, eu ia trabalhar viajando, então onde eu estivesse, eu seria a empresa, eu seria o escritório. Né? Então, a essência do trabalho remoto vem muito disso também. Né? E o sucesso da empresa não estava nisso, não estava no escritório. E que sim, o escritório era apenas um facilitador, um ativo da empresa. Claro que depois eu fui conhecer o escritório da Comedy lá na Carolina do Norte e tudo mais. Mas eu achei interessante a abordagem que ele fez conosco de desvirtualizar essa questão do escritório. Tá? O escritório para a gente seria basicamente para um ponto de encontro. E o que acontece? De lá para cá, o que nós temos hoje? Deixa eu colocar um pouquinho a gente em outro contexto. A gente tem o quê? Novas tecnologias, né? Novas tecnologias mudam as relações de trabalho. Morar, estudar e trabalhar de qualquer lugar. Né? Hoje isso é permitido hoje graças à tecnologia. Tudo bem que nós, em termos de mundo, já estávamos numa direção para isso lá antes de 2020. 2020 já fez pisando no acelerador. Isso, pelo menos, eu estou falando da empresa onde eu trabalhava e de muitas empresas onde eu tenho amigos que estavam trabalhando que já estavam nessa direção de uma ida para a nuvem, ou então, né, o termo que foi muito usado, ainda é usado, mas na época ficou assim em todo canto, era justamente o de transformação digital.
que era você pegar o seu negócio e jogar ele para a nuvem, né, e ter esse salto aí tecnológico que permite você trabalhar de qualquer lugar. E aqui eu estou falando, de novo, de information workers, né, de trabalhadores do conhecimento, trabalhadores da informação. Por quê? Porque existem coisas que só podem ser feitas presenciais. Não dá para tudo ir para a nuvem, tá, gente? Não dá para tudo ir trabalhar remoto. Eu digo isso porque eu sou casado com uma dentista e ela não vai conseguir atender um paciente aqui em casa, sem ter os equipamentos, sem ter toda uma estrutura. Tá? Eu trabalho numa indústria, tá? Não vou pegar um equipamento que é do tamanho de um ônibus e colocar no quarto de uma pessoa, né, que trabalha lá. Então, vamos lá, vamos ser, né, realistas, a gente não consegue ter tudo. Mas sim, existem pessoas, né, que podem desenvolver bem um trabalho remotamente. Principalmente agora com satélites, internet e ferramentas específicas que nos permitem morar, estudar e trabalhar em qualquer lugar. Mas eu tenho aqui. E o escritório? O escritório é uma opção, né, para quem gosta, como local de apoio para atividades colaborativas, para eventos, para experiências. Tá? Então, e aqui, de novo, focado nesse perfil de trabalhador, o escritório é totalmente opcional. Mansur e o Microsoft 365 nisso. Mansur, eu não consigo, na minha empresa a gente só tem trabalho presencial. Ok, qual é a ideia aqui? O que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? É expandir a mente da galera para o pessoal entender essa questão do opcional, do remoto, do híbrido, tá? Então, estou indo devagarinho. Aqui eu quero que você perceba que do que adianta você ter que ir para o escritório e ficar lá no computador em reunião e trabalhando, sabe? Faz sentido você sentar na frente de uma tela no escritório, sendo que você poderia fazer a mesma tarefa de casa, de qualquer outro lugar, seja de um coworking, de um hotel, de um restaurante, de um café. Ah, mas tem tal coisa que eu só consigo fazer no escritório. Ok, vamos pegar essa tal coisa e analisar. Então, muitas vezes, não é sempre, você consegue descartar ou substituir aquilo. Tá? Só quero que você tenha essa preocupação em mente, talvez você nunca tenha pensado nisso. Né? Continuando aqui a pesquisa sobre como abordar isso, o que e aí é uma percepção quase que pessoal, mas também conversando com outras pessoas, eu até encontrei esse gráfico com dados numéricos, mas o gráfico eu já conhecia, mas não com esses dados, que é o que a gente chama de curva de difusão da inovação. Quando tem uma novidade, né, como é que essa novidade vai ser adotada? Então nós temos os early adopters, as pessoas que aqui traduziu como inovadores, aquela galera que já vai chegando e já vai usando, que é 2,5% da galera. Aí vem os primeiros, os inovadores, depois vem os early adopters, os primeiros adeptos, e a galera que está na frente mesmo, que quer ser um dos primeiros e tudo mais. Aqui ele contou como 13,5%, legal que bateu com o meu aniversário. Depois vem as duas maiorias, né? Aqui 34%, e depois vem o pessoal que está acompanhando lá os retardatários. Então existe um prazo, existe um tempo, existe uma onda de inovação com relação a isso. De novo, né, nunca é 100%, não funciona para todo mundo, mas e por que eu estou falando sobre isso? De novo, é um processo, tá? Um processo que leva tempo. O que eu estou acompanhando desse movimento no mercado é que, aparentemente, algumas empresas não aguentaram esperar esse tempo, ou não estão sabendo conduzir o processo para que ele seja concluído, que é o quê? As pessoas que conseguem trabalhar remoto continuarem trabalhando remoto. Existe sim uma chamada de algumas empresas do retorno ao presencial, ou então de adotar um híbrido meio diferenciado. Ah, Mansur, qual é o melhor? O melhor você vai ter que escolher, porque não dá para ter o mesmo regime, né, o mesmo modelo para a empresa toda, dependendo do que você faz. No caso, como eu estou hoje já completando 3 anos aí numa indústria, é impossível, mas da onde eu vim antes, que é de um escritório que gerenciava parques eólicos, eu conseguia ter aí 95% do time trabalhando remoto. Nós tínhamos uma sala especial, que era uma sala de controle, uma sala literalmente controlada também, tá? Que tinha que atender normas, e era impossível você espelhar isso na sala da casa de alguém. Tá? 2 links de internet, tudo duplicado. Então, existia um time que tinha que continuar indo para o escritório, mesmo que não quisesse. Assim como, né, tinha um time lá que trabalhava em campo, né, fazendo a manutenção
das torres eólicas e também como é que esse pessoal vai fazer, né? Não dá para ter um catavento gigante no quintal de casa. Até dá, mas vamos pular essa parte. Ferramentas, né? Aqui falamos um pouquinho de escritório, desvirtualizamos a necessidade, vimos que ele, no caso de information workers, né, os trabalhadores de conhecimento, ele se torna muito como uma opção, não um requisito para o sucesso. Mas o que vai permitir que isso aconteça é justamente o quê? Ferramentas. O que está escrito aqui para mim? Dá poderes, mas não transforma. Quem transforma é a cultura da empresa. Mas a cultura, né, é afetada. Né? Então, o que está escrito aqui em amarelo? Mas as ferramentas ajudam a moldar a cultura. Aqui é interessante a gente ver como é que você, né, você no caso, como é que a empresa ou a instituição de ensino escolheu a ferramenta. Tá? Nesse momento, nós temos algumas alternativas ao Microsoft 365, tá? Sejam ferramentas do Google, sejam outras ferramentas soltas que você monta o seu próprio pacote, aí vai da sua necessidade, vai da sua disponibilidade financeira, disponibilidade técnica. Tá? Por exemplo, se eu adoto o Microsoft 365, eu consigo ter um escritório completo virtual e eu consigo ter uma maior facilidade de contratar pessoas que vão conhecer aquilo para me ajudar a gerenciar no meu dia a dia. A mesma coisa do Google, por exemplo. O Google também tem um pacote bem interessante de ferramentas e tem pessoas que se especializaram nessa ferramenta. E tem pessoas que adotam diversas ferramentas, 10, 15 ferramentas, e você vai ter que catar ou treinar alguém que vai administrar, né, vai tomar conta disso. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa escolha, por quê? Porque as ferramentas ajudam a moldar, né, a cultura, e quem transforma as pessoas é a cultura. O que eu tenho aqui? A importância do planejamento. Isso aqui é ótimo, porque uma vez eu estava num evento e a pessoa perguntou, né, como é que é a preparação do escritório físico? Montei uma empresa, vou montar um escritório. Esse escritório vai ser o quê? Uma sala comercial? Vai ser uma casa? Vai ser um pequeno prédio? Quantas salas vai ter? Quantos departamentos? Quantas pessoas por sala? Quantas pessoas na sala 1? Quantas pessoas na sala 2? Vai ter auditório? Vai ter sala de reunião? Quantas salas de reunião? Quantos banheiros? Então, como é que vai ser a localização das tomadas? O banheiro vai ter chuveiro. Você consegue ver a quantidade de coisa que você pode planejar? Tudo bem que eu estou dando até eu acho que não consigo nem dizer que eu estou exagerando não, tá? Mas existem definições quando você está criando aí um escritório físico. E quando a gente fala sobre... Aqui eu estou falando de adoção de ferramentas. Quando você fala de adoção de ferramenta para ter o teu escritório digital, teu escritório virtual, teu escritório na nuvem, será que houve uma preocupação do mesmo jeito? Ou foi aquela coisa de compra e assina o Microsoft 365, manda o pessoal instalar o Teams e é isso? Não pode ser assim, tá, gente? Aqui, de novo, é um outro despertar, aqui é uma outra chamada de que sim, deve haver um planejamento na adoção de ferramentas. Seja Microsoft 365, e da feita que você escolhe, por exemplo, Microsoft 365, ou Workspace, ou qualquer outra ferramenta que seja, e não tem problema falar aqui outras ferramentas, tá, pessoal? Seja, vamos lá, Basecamp, seja, oh meu Deus, esqueci aquele outro, seja Telegram que seja, tá bom? WhatsApp para comunicação, tô lembrando que tem várias necessidades, tá? É interessante que haja um estudo também de como é que isso vai funcionar de forma virtual. Tá? Da feita que você... Como é que o presidente da empresa vai mandar um comunicado para todo mundo? Como é que os departamentos vão se comunicar? Então, existem algumas necessidades que devem ser planejadas antes e, claro, documentadas, publicadas e ensinadas para quem for trabalhar remoto. Ok? O que eu tenho aqui no próximo slide? Ferramentas do Microsoft 365. Aqui eu ainda não falei as ferramentas, mas como eu estava comentando ainda há pouco, existe uma necessidade que deve ser atendida para que você tenha uma estrutura para um trabalho, né, para um escritório remoto. O que eu anotei aqui? Comunicação, né, como é que você vai se comunicar, e aqui eu tenho várias formas de comunicação, seja uma comunicação um para muitos, eventos, né, comunicados em larga escala. Você tem aqui projetos e tarefas, como é que você vai acompanhar as suas tarefas no dia a dia. Pessoas que são gestores, líderes, como é que essas pessoas vão acompanhar projetos. É interessante que existam aqui ferramentas para que ajudem isso. Gerenciamento de arquivos. Não somente trabalhar...
Os trabalhadores de informação, eles vão gerar muita documentação, muitas planilhas, muitos documentos, muitas apresentações, muitos arquivos, quem sabe, de vídeo, áudio. Aonde isso vai ficar guardado? Qual a segurança que você vai ter nisso? Em termos de quem vai poder acessar, quem não vai poder acessar, como é que vai ficar a estrutura de pastas, como é que vai ficar a estrutura de nomes, nomenclatura, onde é que isso vai ficar guardado. Tá? É interessante que isso seja pensado. Aqui eu coloquei como anotações. Vamos lembrar do escritório físico, quando nós temos reuniões, nós temos quadro branco. Como é que essas pessoas vão rabiscar do mesmo jeito? Alguém fazia ata, como é que vai ser feita a anotação? Como é que vai ser feitas as atas? É interessante que isso também seja aí pensado, planejado. O que mais nós temos aqui? Documentação em processos, como é que as coisas serão armazenadas, registradas, documentadas, onde isso vai ficar salvo, que programas vocês vão usar para poder fazer isso, como é que vai ser feita a publicação, a divulgação de algumas informações. E o último aqui, rede social, que aqui vai depender muito do porte da empresa. Hoje o Teams, aí vou puxar a sardinha para o meu lado, ele já pode fazer um papel de rede social dependendo do tamanho da empresa que você tem. Você pode ter lá uma equipe que tenha todos os funcionários, por exemplo, dependendo do tamanho, porque acho que até 5.000 usuários, se não estou enganado, você consegue fazer isso, criar uma equipe onde todo mundo esteja lá fazendo parte. Depois de um certo número isso não dá. Aí grandes empresas costumam ter uma rede social própria. Tá? No Microsoft 365 nós tínhamos o Yammer, que recebeu aí um pacote de vitamina e agora virou o VivaEngage. E depois que ele virou o VivaEngage ficou muito melhor, em minha humilde opinião. Eu não sou um grande fã do Yammer. Uso por causa de algumas redes de parceiro que eu tenho e faço uso dele. Mas existem diversas ferramentas que podem estar ajudando nisso. Se você tem uma grande empresa, você deve sentir essa necessidade de manter o pessoal lá alinhado com algumas coisas, e ter uma rede social facilita a comunicação e a adoção de algumas coisas dentro da empresa. Ok? Então, seguindo aqui, antes, de novo, mais um despertar, mais uma chamada de atenção, mais uma expansão das nossas preocupações que nós temos que ter, Porque o que acontece? A gente falou um pouquinho sobre o escritório, que, dependendo do caso, ele é totalmente opcional. Dependendo do caso, de novo, sempre vai ter um porém aqui, gente. Infelizmente, ninguém vai conseguir puxar muito tapete aqui com relação a isso. Depois eu comecei a falar de ferramenta, e antes de direcionar para a ferramenta, a gente tem um escritório físico e quer ir para o virtual. Existem umas preocupações aqui. Qual vai ser? Nós temos, na verdade, 4 desafios. A primeira coisa vai ser o modelo. Qual vai ser o modelo que vai ser usado? Totalmente remoto, híbrido ou totalmente presencial? Claro, a gente sabe que para uma empresa com diversos departamentos bem diferentes, isso é impossível ter um modelo único, tá? Mesmo o híbrido, a gente tem aqui algumas considerações a conversar sobre isso. Deixa eu só pensar aqui, deixa eu ver aqui nas observações. Sim, a primeira coisa, o modelo, tá? Para saber se você está sendo remote first ou remote friendly, se você está sendo amigável, se você está tolerando o remoto, se você realmente está com foco, preocupado com a questão primeiro do remoto, depois o resto da equipe. A gente tem a questão aqui do segundo desafio, que é sobre reuniões híbridas. Então, se nós temos um ambiente híbrido, nós temos pessoas no escritório e pessoas remotas, o que vai acontecer? Tá? Como é que a reunião vai ser conduzida? Porque quando a gente fala de ter um escritório físico e estar indo para o virtual, essa movimentação ela é importante. A gente tem que dosar as experiências nas duas pontas. As pessoas vão para uma sala de reunião compartilhar uma única televisão, ou todo mundo vai estar com o computador e todo mundo vai estar na sala de reunião e equilibrando assim a experiência da pessoa que está realmente remota. Esse é um caso bem interessante a conversar e que seja bem adotado, tá, gente? Eu não quero dar muito meu pitaco com relação a esse tópico, porque tem vezes que funciona um modelo para uma empresa que não funciona para o outro, mas se você quer um que funcione para todo mundo, em minha opinião, é todo mundo ter o seu próprio computador e todo mundo ter a mesma experiência. Assim a gente consegue nivelar a satisfação de todos, em minha opinião. Okay? Tudo bem que quem está físico, vai ter lá, presencial, vai ter lá, de repente, a Copa, alguma coisa do tipo para fazer, mas cuidado, porque um saquinho de amendoim pode destruir a qualidade de áudio para quem está remoto. Não para quem tem Teams, mas fica alerta nisso.
Por sinal, espero que você já esteja usando aí a parte de reconhecimento de voz. É fantástico, gente. A supressão de ruído com reconhecimento de voz é algo fabuloso no Teams. Terceiro ponto aqui. Eita, agora fecha a porta. Terceiro ponto, a autonomia da organização e da equipe. Aqui é interessante que a gente conheça um conceito de comunicação síncrona e comunicação assíncrona. A comunicação síncrona é aquela quando a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, ou quando a gente tem uma ligação de telefone. As pessoas estão praticamente apertando a mão. A pessoa pergunta, a outra responde, uma comunicação na hora, quase que instantânea. Essa é a comunicação síncrona. Tá? É como se você tivesse ligado para a pessoa. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo beleza? Isso aí. Isso é uma comunicação síncrona, sem pausa, rápida, emergencial, aquela coisa bem prego na cadeira. A comunicação assíncrona é aquela comunicação onde você não está aguardando por uma resposta imediata. E a resposta, quando vem, geralmente de uma forma mais rebuscada, com muito mais informação. O melhor exemplo que eu tenho para isso são os antigos fóruns, as BBS, tá? Para quem trabalha com Microsoft 365, é a comunicação dentro de equipes, onde cada vez que você vai começar uma comunicação dentro de uma equipe, você abre um tópico e a partir daquele tópico, a partir daquele assunto, daquela mensagem inicial, as conversas vão continuando dentro daquele assunto, ou, como a gente fala em inglês, dentro daquela thread, ok? Essa é a comunicação assíncrona. Só que aí o que acontece? Geralmente a pessoa, quando vai postar uma resposta, ela já elabora a resposta, já escreve mais. Quem entra depois na conversa consegue ver a sequência da comunicação, ok? Diferente de uma comunicação síncrona, onde aquela coisa papum, rápido, conversa. Eu costumo dizer que o chat do Teams é o corredor, é a conversa de corredor da empresa. Fica complicado você querer conversar assuntos mais sérios, mais delicados, sem um registro mais estruturado do que está acontecendo ali. Tá? Então, a comunicação síncrona é aquela comunicação de imediato. Exemplo, WhatsApp. Tá bom? E a comunicação síncrona é aquele chat do Teams, para mim, cara, é a conversa de corredor da empresa. Então, eu gosto de tomar cuidado ali, a não ser que você crie lá um grupo de conversa com mais pessoas, com um nome no assunto, e você conversa ali, ok? Tudo bem aí. Mas vamos lá. Falei sobre modelo, falei sobre reuniões híbridas, falei sobre a autonomia da organização e da equipe e mencionei sobre comunicação síncrona e assíncrona. Isso é importante porque tem a ver também com o nível de maturidade da empresa com relação ao modelo de equipes distribuídas. Quanto mais assíncrono, mais maduro você vai estar no nível de maturidade de equipes distribuídas. E o último tópico que eu tenho aqui é a parte de comportamento / documentação. Então, um time que tem esse perfil de escritório remoto, escritório virtual, é um time que vai se comunicar muito, muito escrevendo. E, inclusive, pessoas que trabalham aí, as tech recruiters, né, as recrutadoras que trabalham com tecnologia, elas estão muito mais atentas com relação a isso. Pessoas que escrevem bem, não tem problemas em criar documentação, porque quando você tem pessoas que se comunicam bem, escrevem bem, elas vão se adaptar melhor a escritórios remotos, onde exige um número maior de documentação. Então, esses são os 4 desafios que nós temos quando a gente fala sobre o nível de maturidade. Acho que até, inclusive, é o próximo slide. Pronto. Essa conversa de nível de maturidade de equipes distribuídas, eu vi esse conceito no meio da pandemia. Eu acho que muita gente aqui conhece, de quem é de TI conhece com certeza, quem não é de TI deve ter ouvido falar, algumas pessoas vão conhecer, o WordPress. Muito site em WordPress. Pois é. Existe um time técnico por trás da WordPress, que é de uma empresa chamada Automattic. E o presidente dessa empresa, o Matt Mullenweg, estou vendo aqui nas anotações, ele, no meio da pandemia, eu não queria falar para poder não ganhar strike aí do YouTube, vou editar. E durante o ano de 2020, o Matt Mullenweg, que é o CEO da Automattic, que é o braço técnico que dá suporte a diversas startups, inclusive a WordPress, ele desenhou, né, o que ele chamou aqui de os 5 níveis de autonomia das equipes distribuídas, onde você tem lá o Nirvana, né, lá em cima, onde você alcança todos os níveis, né, e o nível 0. Nível 0, nós também já falamos dele aqui, é aquela galera que não consegue trabalhar remoto.
por causa da estrutura, por causa da essência do trabalho daquela pessoa, né? Minha esposa que o diga, que é dentista, não tem como, não tem como, tá? Então, nível 0, trabalho presencial, né? Massagista, barista, dentista, pessoal de indústria, não tem como. Aí, logo acima, nós temos o nível 1, tá? São pessoas, são equipes, são empresas que não têm interesse. Não, muito obrigado, tá? São pessoas que não têm intenção, não há intenção de evoluir para o remoto. Tá? Chamou de nível 1. É tipo assim, até poderia, mas não quer. Nível 1. Nível 2 e 3 é onde a gente vai encontrar a galera. Nível 2, que aqui o desenho ficou meio borrado, fiz uma pesca, uma cola, não sei onde você está no Brasil. Aqui eu coloquei o seguinte, nível 2, replicação do ambiente físico no online, permite o remoto, mas tudo acontece no mundo real. Muitas reuniões desnecessárias, interrupções e dificuldades em gerenciar a produtividade. Pensou em alguém? Tá ok. Eu pensei em algumas empresas, mas, de novo, nível de maturidade, nível da liderança, nível dos trabalhadores, aqui tem muitas variáveis, tá bom, gente? Então, de novo, eu estou só apresentando aqui os níveis. Então, vamos lá. Nível 2, procura replicar o ambiente. Está tentando fazer alguma coisa. Meu perdido. Depois nós temos um outro nível, que eu estou chamando aqui de nível 3, que é a adoção do Remote First. Aquela galera que, opa, vamos fazer isso, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um evento, vamos. Quem é que está remoto? Vai ser presencial, vai ser remoto? Quem está remoto vai participar como? Bora fazer uma reunião, bora reunir todo mundo? Bora. Quem é que não vai conseguir vir? Fulano. Ele vai estar remoto. Como é que vai ser a experiência dele? Depois pensa no resto. Então, o nível 3 aqui é o nível que está adotando, né, está em adoção do Remote First. O que nós temos aqui? A cultura, processos, estrutura e rituais da empresa são desenhados para que tudo possa ser realizado à distância com excelência. Esse aí é o nível 3. O nível 4, trabalho assíncrono. Comunicação acontece majoritariamente de forma assíncrona, uma cultura baseada em autonomia e confiança, onde os resultados são mais importantes que o horário ou o local de trabalho. É aquela galera que trabalha, ele recebe... eu já trabalhei com gringo, gente, algumas vezes, né? E, basicamente, quando você tem um trabalho remoto com gringo, você geralmente recebe a missão, ou no início da semana, ou na semana anterior, para os próximos dias. E ele vai te cobrar aquilo e só. Ele não vai ficar acompanhando, fazendo microgerenciamento, tá? Pelo menos onde eu trabalhei, muito com americano, não com o padrão europeu. No padrão europeu você tem mais a questão dos rituais, mais forte. A última empresa onde eu trabalhei tinha cultura europeia, mas como eu trabalhei muito com o americano não. Missão dada, e o que ele espera que a missão seja cumprida. Ele não vai ficar naquele microgerenciamento, aquele acompanhamento, aquela coisa de saber que hora você está trabalhando. Tá? No nível 3, para baixo, você tem que trabalhar no horário da empresa, no local da empresa, com o equipamento da empresa. Tá? Já agora, na questão do trabalho assíncrono, no nível 4, é isso? Isso. Você, claro, vai ter as tarefas, você vai ter os rituais, as reuniões, mas muitas vezes você vai ser medido pela sua produtividade, pela sua produção, e não por ponto, não por horário, por entrega. Tá? Vai muito nessa questão. E aí nasce uma cultura diferenciada, nasce um bonde, uma conexão, onde muito do que você entrega vai ser medido pela qualidade da entrega em termos até de escrita. Uma coisa que eu observei desse modelo é que, até por ser... Hoje eu sou mais expansivo, mas pessoas introspectivas, calados, ganhariam um destaque fenomenal. Aqui, como o escritório é totalmente opcional, as empresas também ganham a possibilidade de estar contratando talentos em qualquer lugar do mundo. Tá? Se você não se preocupa com questão de horário, você dá a estrutura para aquela pessoa, você consegue ter pessoas trabalhando em diversos fusos horários e de qualquer lugar do mundo junto com você. É um negócio bem interessante. O quinto nível, né, aí a performance é melhor do que qualquer outra coisa, mas assim, não vale a pena nem comentar, porque é um negócio meio até distante da realidade de muita gente. Tá? Então vamos lá. Trabalho presencial, não tem como sair fora, não tem interesse. Estou começando, né, estou replicando o modelo físico no virtual, remote first, e aí a galera assíncrona. Esses aí são os níveis de maturidade. Falando um pouquinho da minha galera, da minha turma,
Então, né, falando um pouquinho aqui sobre o Microsoft 365, eu listei aquelas necessidades, aquelas preocupações que nós temos que ter para a criação de um ambiente virtual. Então aqui eu tenho para comunicação, aqui eu desmembrei chat, Teams, equipe, Teams, videoconferência, Teams, eventos, Teams. Ou seja, nossa ferramenta de comunicação, Teams. Para projetos e tarefas, To-Do e Planner, aqui eu colocaria também o Loop, tá, os componentes do Loop, mas como eu estou querendo atingir o máximo de pessoas para questão de licenciamento, acho que vale a pena mencionar sim o Loop, os componentes do Loop. Gerenciamento de arquivos, OneDrive, SharePoint e Teams, porque está tudo conectado desses três mesmo. Anotações, OneNote e Whiteboard. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre o Whiteboard, acho que pouca gente conhece ele. Documentação e processos, SharePoint, né, Word, OneNote, Sway. E a rede social, né, o antigo Yammer, que agora virou Viva Engage. Essas aí são sugestões, não regras, para você montar a sua estrutura de trabalho remoto usando o Microsoft 365. Ele consegue englobar bem as questões, inclusive se você levar em consideração a questão de segurança aqui, que eu acho também bem pertinente para quem está com essa preocupação técnica. Lembrando que aqui eu estou tentando falar de uma forma mais genérica, não somente focado para a galera de TI, ok? E sim, dentro de comunicação, né, dentro do Teams, que é onde vocês viram que a comunicação vai acontecer de forma muito forte, o que eu tenho aqui? Aqui eu também tenho uma sugestão de como é que você vai estruturar isso. Lembra quando eu falei sobre a experiência de você montar um escritório físico e a experiência de você montar um escritório virtual? Então, o que eu recomendei aqui? Você tem uma equipe geral, uma equipe que vai ter todo mundo da empresa, os canais serem controlados, aí você vai apenas para enviar comunicados, isso se você não estiver usando rede social, tá, gente? É, de novo, uma saída. Você tem equipe de times, que são as equipes de departamentos, equipe de projetos, que vai ter situações que são projetos mais fixos, onde você tem pessoas de diversos times, é interessante que eles também tenham sua própria equipe. E nós temos aí equipes abertas, eu sou muito fã, onde acontece troca e conexão, que são espaços abertos. Equipes públicas para conversar alguns assuntos específicos, ou sobre trabalho, ou sobre carreira, sobre alguma coisa que vai evoluir aí a questão da empresa, onde pessoas podem entrar e sair livremente. Então, aqui uma sugestão, uma equipe com todo mundo, uma equipe para os departamentos, uma equipe para projeto fixo, uma equipe para projeto temporário e uma equipe aberta, né? E eu acho que esse é o último slide que eu tenho, né, apenas para a gente tentar expandir um pouquinho a mente e não falar somente de ferramenta, mas que opções eu posso ter, né, que dúvidas eu posso ter e qual é o pensamento que vai me guiar para responder essas dúvidas. Esse que foi o mote aqui desse vídeo, né? Então, repensar um pouquinho sobre os desafios, sobre presencial, remoto ou híbrido, né? E, de novo, a questão do remote friendly e o remote first. Para quem gosta, verifica como é que está a tua empresa. Para quem gosta, verifica como é que está a sua empresa, por exemplo, né? Existem perguntas que você pode fazer para avaliar como é que está a afinidade da tua empresa, né? O local onde você trabalha com relação a se a sua empresa ela tolera o remoto ou estimula o remoto. Lembrando que não existe a mesma fórmula para todos os departamentos, tá? Mas é interessante que você pode verificar se ele é estimulado, se ele é tolerado no trabalho remoto, se a comunicação acontece de forma mais síncrona ou assíncrona, se tudo é para ontem, né, é ASAP, né, o mais rápido possível, ou se existe coisa mais estruturada, se os processos eles giram em torno do escritório físico, as reuniões mais importantes, as tomadas de decisões mais importantes acontecem fisicamente, né, no escritório, se acontecem remotamente, observa isso também, e a quantidade de reuniões também, né, porque muitas vezes se torna tão útil quanto o escritório, se é que você me entende. Pessoal, tem mais coisa para falar, mas esse vídeo já está denso, tá? Não quero perder muito o lance do Microsoft 365. Eu pude aqui falar um pouquinho sobre estratégias, sugestões, recomendações de uso. Eu espero muito o feedback de vocês, porque muito do conteúdo que eu gero é baseado em feedback, é baseado no meu dia a dia também. Tá? Vocês sim vão continuar recebendo as minhas dicas sempre. Tá? Eu quero realmente que pessoas ganhem mais confiança e sejam mais produtivas com o Microsoft 365, mas não adianta conhecer a ferramenta sem mudar um pouquinho a mentalidade, sem expandir um pouquinho melhor, um pouquinho mais aí a tua visão com relação a ferramentas de trabalho remoto. Beleza? É isso, galera.
Aguardo vocês no próximo vídeo e aguardo o feedback de vocês. E dá aquela força. Divulga para quem você acha que vai fazer a diferença, vai valer a pena conhecer um pouco mais sobre essa mentalidade de trabalho remoto. Até lá. Tchau, tchau.